Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 11, versículo 32 a seguir, que diz assim: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Somente até aí. Observem. Neste momento onde nós estávamos falando sobre nada é difícil para Deus, nós vemos no texto sagrado lido Maria. Maria foi uma pessoa que nós podemos dizer muito especial para Jesus. Por quê? Por causa do comportamento dela. O comportamento de Maria chamou a atenção de Jesus. Nós observamos que, embora, quando Lázaro morreu, Maria teve algumas, podemos dizer assim, colocações semelhantes às colocações de Marta. Contudo, as atitudes de Maria falaram mais forte do que as colocações, as palavras de Marta. Porque nós sabemos, primeiro, que quando Jesus chegou na casa delas, onde Lázaro estava sendo velado, onde as pessoas estavam ainda no clima de velório, devido à morte de Lázaro, embora Lázaro já estava sepultado, mas os parentes, os familiares ali estavam lamentando ainda a morte de Lázaro na casa de Marta e Maria. Quando Marta soube que o Senhor Jesus tinha chegado, ela foi ao encontro do mestre, conversou com ele: Mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: o teu irmão há de ressuscitar. Mas Maria, ou seja, Marta, ela não deu resposta de acordo com o que Jesus falou: teu irmão há de ressuscitar. Marta simplesmente disse a Jesus: eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia, na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus o tempo inteiro estava tentando mostrar para Marta que a ressurreição era ele. Que o momento que ele estava falando da ressurreição de Lázaro não era na ressurreição do último dia. Era justamente ali, naquele momento, porque ele chegou para ressuscitar Lázaro. Mas Marta não conseguia entender esta colocação de Jesus, esta afirmativa dele, de que ele é a ressurreição e a vida. Então ela deixou Jesus lá fora, entrou em casa e foi avisar para Maria que Jesus estava lá fora. Maria levantou-se, foi ao encontro de Jesus e ela teve uma atitude, em palavras, semelhante a de Marta, quando disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, ela esperava que Jesus chegasse antes. Ela, inclusive, achava que não havia mais solução. Em outras palavras, queriam dizer que Jesus chegou tarde. Contudo, Maria, mesmo sabendo que seu irmão estava sepultado, mesmo tendo dito: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o que na verdade causou uma tristeza, no coração do Senhor Jesus, ao ponto de que ele chorou. Quando ele viu os judeus chorando, e Maria também, ele chorou, Jesus chorou. Inclusive, este é o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Então, observem que quando o Senhor Jesus ouviu isto, ele perguntou: onde ele está? Mas tem algo muito importante para nós observarmos aqui. O que, pastor? É a atitude de Maria. Embora ela falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas ela teve uma atitude muito bonita, que inclusive já era costume dela fazer isto. Ela se lançou aos pés de Jesus.
Ela falou isso, mas ela se lançou aos pés de Jesus. Se lançar aos pés de Jesus é uma atitude de oração. Se lançar aos pés de Jesus é a atitude de alguém que está colocando diante de Cristo suas necessidades, suas fraquezas, suas limitações. Então, nós vemos que, se pararmos para observar bem, no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 e 39, Maria teve esta mesma atitude quando o Senhor Jesus visitou a casa delas. Lázaro ainda não estava morto. Lázaro, naquela ocasião, não estava doente. Quando Jesus chegou lá, Marta se preocupou com a faxina, com a organização da casa, com a limpeza, nada contra. Mas ela desprezou a presença do Senhor Jesus. Maria não. Maria se lançou aos pés de Jesus. A mesma atitude Maria teve depois que Lázaro morreu, quando o Senhor Jesus foi visitá-la. Então nós observamos que podemos aprender algumas lições aqui. Serei breve. Primeiro, nós nunca devemos perder a nossa confiança no Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chegou ali, que Maria disse essas coisas, mas imediatamente caiu aos seus pés. O ato de Maria se lançar aos pés de Jesus levou ele a ter o interesse de ir até o lugar onde Lázaro estava sepultado, justamente para operar o milagre. Então a atitude do lançamento que Maria fez de si mesma diante dos pés de Jesus Cristo fez com que o Senhor Jesus fosse ao túmulo ressuscitar Lázaro. Então nós vemos que nunca devemos perder a nossa confiança no Senhor Jesus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Confie sempre no poder do Senhor Jesus. Segundo ponto muito importante aqui, que nós não podemos esquecer: Deus nunca nos deixará sozinho. Nós nunca estaremos só em nenhuma situação. Nunca estaremos sozinhos. Deus sempre preparará alguém para nos ajudar. Observem que quando Jesus chegou ali, a forma como os judeus se manifestaram, os judeus choraram. Jesus também chorou. E quando Jesus disse onde ele está, os judeus disseram: está ali. E chamou Jesus: vem ver. Então, quer dizer, a atitude daquelas pessoas que estavam ali ajudou Maria. Porque quando Jesus disse, levantou-se e foi em direção ao túmulo de Lázaro, Maria também se levantou. Então Maria já estava ali como alguém que achava que não tinha mais jeito, que Lázaro estava morto, e mesmo Jesus estando ali, o problema não seria resolvido, mas alguém teve a atitude de dizer assim: vem ver. Não foi Maria ou Marta que disse a Jesus: vem ver, mas foram os judeus que ali estavam. As pessoas, os amigos da família, os amigos de Maria, os amigos de Marta, os amigos de Lázaro, que chamaram Jesus para ir ver. E o Senhor Jesus se levantou e foi. Agora, nós vemos o terceiro ponto importante, que não devemos nos esquecer, que o milagre nem sempre dependerá de nós. O milagre nem sempre acontecerá em nossa vida exclusivamente por causa de nós mesmos, por causa da nossa oração. Muitas vezes, o milagre acontecerá na vida de uma pessoa por causa de uma outra pessoa. O milagre pode acontecer em sua vida por causa da sua mãe, por causa do seu pai, por causa de um irmão seu, por causa de um pastor que nota a sua falta na igreja, por causa de uma irmã do círculo de oração, por causa de uma pessoa que não tem nem tanta afinidade com você, mas que Deus coloca no coração para orar em seu favor. Então, nem sempre o milagre dependerá apenas de você. Podemos ver o exemplo quando o Senhor Jesus chegou diante do túmulo e disse: tirai a pedra. Algumas pessoas pregam dizendo: Jesus disse, tirai a pedra, Marta. Mas Jesus não falou isto. Jesus disse, tirai a pedra, ponto. Ali tem um ponto continuado. E quando Jesus disse, tirai a pedra, aí entra ponto. Aí a Bíblia diz, Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal. Então ela queria dizer o quê? Senhor, não adianta mais. Então, se dependesse de Marta, o milagre não aconteceria. Se dependesse da condição espiritual e emocional de Marta e Maria, Lázaro não teria entrado para a história como alguém que ressuscitou depois de 4 dias de morto.
mas por causa de alguém que estava ali. Porque quando Jesus disse, tirai a pedra, alguém tomou atitude, alguém se levantou, alguém deu uma de quem diz assim, eu sou igual a esse Jesus, eu acredito no que ele está falando, partiu para cima, no vamos que vamos para cima, puxou mais alguém, chegou lá, tirou a pedra, removeu a pedra que estava na porta do túmulo, e aí o Senhor Jesus realizou o milagre. Então, muitas vezes, nós dependemos da oração de outras pessoas. Muitas vezes, nós dependemos das palavras que alguém pode ser usado por Deus para trazer para nós, como por exemplo agora. Eu creio que Deus está me usando para falar com alguém que quem sabe está desanimado, alguém que está achando que está tudo perdido, alguém que está achando que não tem mais jeito, mas Jesus está dizendo assim para você, tem jeito sim, sabe por quê? Porque Deus está trazendo uma palavra para a sua vida, foi o que aconteceu, Lázaro estava morto, 4 dias, Marta estava abatida, Maria também estava fragilizada emocionalmente e espiritualmente. Portanto, Deus usou alguém que teve a fé, que teve a coragem, que teve a disposição de remover aquela pedra para que o milagre acontecesse. Porque se alguém não removesse a pedra, Jesus não teria ressuscitado Lázaro. Mas como alguém tomou a atitude de remover a pedra, Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Eu não sei qual é o Lázaro da sua vida, eu não sei qual é a pedra que está no seu caminho, mas uma coisa eu sei, alguém vai ajudar você a remover esta pedra. Quem sabe sou eu mesmo que Deus está me usando agora para lhe dizer, nem tudo está perdido. Deus pode ressuscitar seus sonhos, Deus pode transformar o seu marido, a sua esposa, Deus pode transformar o seu casamento, Deus pode restaurar a vida do seu filho, transformando ele, tirando das drogas, do mundo do crime. Deus tudo pode fazer. Nem tudo está perdido. É isto que Jesus tem para falar com você nesta tarde. Deus abençoe. Vamos em frente. Que Deus abençoe.